Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Nós nos alegramos nesta noite porque nós temos o privilégio de nos encontrar para compartilhar um trecho da palavra do Senhor que nos inspira nestes dias que antecedem a celebração da morte e também da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos compartilhar o texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo de número 13. Jesus ele lava os pés dos discípulos e diz assim o texto, João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E ele respondeu: O que eu faço não sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nos colocar na Tua presença nessa hora, clamando que o Teu Espírito Santo possa falar às nossas mentes, aos nossos corações, ó Pai, nos edificar, nos ensinar, nos dar, ó Deus, sabedoria e a graça de poder aprender cada vez mais com a Tua Palavra e que o Senhor nos ajude para que possamos colocar em prática aquilo que do Senhor temos aprendido. Fala conosco, ó Deus, dispensa sobre nós a Tua graça. É a oração que fazemos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma situação que é muito interessante para nós, é que nós, seres humanos, nós gostamos muito de dar ordens, mais do que de receber ordens. Apesar que tem algumas pessoas que preferem, receber ordens assim não ter que pensar muito nas coisas. Mas a grande maioria gosta de receber ordens, Olha que legal, Faz isso pra mim, faz aquilo, me traz isso, me traz aquilo. É muito interessante. E aí, a gente vai vivendo num mundo em que as pessoas estão cada vez menos dispostas a servirem, a se dispor a ajudar o próximo. E isso é uma realidade muito triste. E é interessante que, especialmente o povo brasileiro, é um povo que consegue se ajudar ou ajudar ao próximo, mas especificamente, principalmente, quando há uma situação de calamidade. Então a gente percebe assim, quando aconteceram alguns desastres naturais, quando aconteceu alguma enchente, quando aconteceu algum desmoronamento, situações assim que colocam em risco a vida de pessoas, o povo brasileiro tem essa facilidade, tem essa tranquilidade de conseguir se juntar e ajudar o próximo, haja vista muitas vezes nem conhece quem é o seu próximo, mas tem essa disposição. Mas
Quando são pessoas que já são conhecidas, às vezes já não tem essa facilidade, tem uma dificuldade de ajudar. E nós precisamos desenvolver isso em nós, e não é tão fácil você desenvolver o hábito de ajudar as pessoas. Mas, mais do que ajudar as pessoas quando elas precisam de alguma coisa, o texto nos mostra um outro sentido. Mostra Jesus dando o exemplo, não de simplesmente ajudar. Olha, tem uma pessoa ali carregando uma sacola pesada, eu vou ajudá-la a carregar a sacola. Não é esse o exemplo que Jesus nos dá. Jesus dá o exemplo de serviço. Servir é mais do que você ajudar. Então, às vezes, né, filho e filha tem muito... eu ajudei a minha mãe, né, arrumei a minha cama. Então, você não está ajudando sua mãe, está fazendo a sua parte, né? Algumas mães diriam, né, ou alguns pais diriam, não faz mais do que a sua obrigação. Mas o fato é, quando um filho, uma filha está fazendo o serviço, ele não está ajudando a mãe, ele está fazendo o seu compromisso, ele está exercendo o seu compromisso. Então, nós vamos entender que ajudar o próximo é uma coisa interessante, é importante, faz parte da nossa cultura brasileira. Mas o que Jesus nos chama é para servir a outra pessoa. E servir é ir além daquilo que seria a nossa obrigação moral. Então, quando nós lemos esse texto, e esse texto ele está bem no contexto da semana que antecede, né? A semana em si não é santa, a gente usa, né, essa expressão Semana Santa, porque na verdade são dias onde nós trazemos à memória, né, aquilo que Jesus está fazendo. São dias especiais para nós, né, que devem gerar em nós, não só estes dias, mas todos os dias da nossa vida, devemos buscar uma vida de santidade. Então a gente tem esse hábito de falar, Semana Santa, mas na verdade a semana é uma semana como outra semana qualquer, mas trazemos à nossa memória aquele sacrifício de Jesus que nos santifica, nos santificou e deve continuar nos santificando, não só nessa semana, mas em todos os dias da nossa vida. E aí nós vemos que Jesus, ele estava ali já chegando, né, para os dias de celebrar a festa da Páscoa. Vimos no domingo passado o momento da entrada triunfal, o domingo de Ramos. Então agora ele já passou pelo domingo de Ramos. Então, antes da festa da Páscoa, Jesus então vai chamar os seus discípulos e vai realizar com eles ali um memorial, vai realizar ali a última ceia, o momento onde ele vai dizer para os seus discípulos o que significa o partir do pão, o que significa o cálice, o que significa a mesa de comunhão. E vai deixar isso para nós como um sacramento. Então, assim, a ordenança de Jesus é para que a mesa de comunhão seja repetida por nós, por isso a Santa Ceia, a mesa de comunhão é um sacramento, é uma ordenança de Jesus. O lava-pés, ele é para nós um texto pedagógico que nos ensina, traz para nós o exemplo de Jesus, o exemplo que nós devemos seguir, um exemplo de serviço e um exemplo de humildade. Então não é para a gente pegar hoje uma toalha e sair lavando os pés das pessoas por aí. Podemos também fazer, mas o que Jesus está nos ensinando eu estou dando um exemplo de serviço. Nós... quando a gente diz assim, o que Jesus é para você? Vai falar, Jesus é tudo para mim, ótimo. Tudo quer dizer o quê? Ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Conselheiro, ele é o amigo. E aí a gente pode listar aí vários, né, adjetivos dizendo aquilo que Jesus é para nós. E entre esses nós vamos dizer o seguinte, Jesus ele é o meu Senhor. Se eu entendo que Jesus é o meu Senhor, eu preciso também entender e saber que eu estou sob o senhorio de Jesus. Se ele é o Senhor, eu sou serva. E na condição de serva, eu estou aqui para servir ao Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa concepção. Então, quando a gente lê o texto do lava-pés, é para que a gente traga a nossa memória que estamos neste mundo para servir, né? Tem um hino do Nosso Lar, inclusive, que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, servo inútil e sem valor,
teu contudo sou Senhor, né? Então, às vezes a gente precisa reconhecer isso, que nós somos do Senhor, e é isso que faz a diferença na nossa vida. Então Jesus chama os seus discípulos para participar ali de uma mesa de comunhão, e nessa mesa de comunhão acontecem algumas coisas muito interessantes que nós precisamos ter em nossa memória constantemente. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que diz assim, que Jesus, ele sabia. O verbo saber, ele aparece aqui nesse texto com uma certa frequência. Vai dizer assim que Jesus sabia que estava passando, que era chegada a sua hora. Jesus sabia que Judas estava já para traí-lo. Jesus sabia que... Cadê aqui o versículo? Jesus sabia que quem era o traidor. Então Jesus, ele era uma pessoa que sabia o que estava para acontecer, porque Jesus, ele tinha uma comunhão com o Pai, e essa comunhão com o Pai trazia para ele essa consciência daquilo que estava para acontecer e daquilo que estava ocorrendo ao redor dele, porque lhe era revelado pelo o Espírito do Senhor. Então Jesus, ele sabia aquilo que estava para acontecer. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender aqui e nos lembrar disso, porque às vezes algumas pessoas pensam que Jesus ou que Deus não sabe o que está acontecendo. Especialmente nós estamos aí diante desta pandemia, muitas pessoas aflitas, e nós precisamos trazer à nossa memória que Jesus sabe o que está fazendo, ele sabe o que está acontecendo, o Pai sabe o porquê nós estamos passando por isso tudo. Então, ele sabe, ponto. Mas o texto continua dizendo para nós que ele sabia que, apesar de ele saber que ele estava passando por aquela situação, que ele estava passando já para junto do Pai, e para chegar ao Pai na glória, ele teria que passar aí por um momento de muita tristeza e muita dor, que era a cruz, que nós vamos celebrar na sexta-feira, o culto da cruz. Então Jesus, ele sabia que tinha que passar, mas o texto diz para nós que nesse momento da sua maior angústia e dor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, a dor, a tristeza, a inquietação de Jesus de estar diante já, próximo aos dias que ele passaria pela cruz, não diminui o amor que ele sente pelo ser humano, não diminuiu o amor e a amizade que ele tinha para com os seus discípulos. E eu posso afirmar tranquilamente para você, meu irmão e minha irmã, que esse mesmo amor, ainda hoje, pela minha vida, pela sua vida, não diminui. Ele continua nos amando e ele nos amará até o fim. Não o fim dele, mas agora até o nosso fim, até a gente fala, Senhor, dê o meu tempo, ele vai me amar até o fim, porque assim diz a palavra dele, ele é amor e não pode negar-se a si mesmo. Portanto, o texto traz para nós aqui que Jesus amou os seus até o fim. Jesus sabia quem era o traidor. Hoje a gente tem muitas inquietações sobre muitas coisas, mas eu quero dizer que a gente consegue até esconder um pouco dos nossos sentimentos desse ou daquela irmã, mas nós nunca podemos esconder os nossos sentimentos de Jesus e do Senhor. O Salmo de número 139 vai dizer para nós assim, que ainda a palavra não nos veio à boca e ele já sabe o que nós vamos dizer. Tem um cântico de criança que dizia assim, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, ele sabe o que você acha, ele sabe o que você vai falar. E ele sabe aquilo que você pensou em falar e não disse, porque ele vê o seu interior. E aí o texto diz para nós assim que ele já sabia que quem era o traidor, né? Sabendo quem era o traidor. E aí ele tinha numa mesa discípulos que estariam com ele em vários momentos, mas que na hora H iriam abandoná-lo. Ele tem com ele na mesa pessoas que ele sabe, aliás, uma pessoa que ele sabe que vai literalmente traí-lo, entregando ele aos inimigos. Mas há também aqueles
que estavam ali com dúvidas, aqueles que vão fugir, aqueles que estão com medo, aqueles que estão receosos, aqueles que estão um pouco perdidos. E Jesus mostra o seu amor para com todos. E aqui nós aprendemos que Jesus nos ama a todos e todas, independente de como estão os nossos sentimentos naquele momento. Pode ser que em algum momento da sua vida você estivesse ali, firme com Jesus. Você estava declarando para Jesus: estou contigo e eu não abro mão do Senhor, de estar te servindo, de estar na tua presença, de estar na igreja, de te buscar, de declarar o teu amor, de proclamar a tua palavra. Eu não abro mão, Senhor. E no dia seguinte você estava lá chorando: ai, Senhor, eu não aguento mais, eu não dou conta, eu não quero, eu vou mudar, eu vou parar, eu vou dar um tempo de igreja. E você já era completamente diferente de um dia anterior. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz para mim e para você que Jesus, tendo nos amado, Ele nos amou até o fim. Ele nos ama quando a gente está firme e forte com Ele, determinado, convicto. Mas Ele também nos ama quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos amedrontados, quando nós nos sentimos desanimados, quando nós nos sentimos desencorajados, quando nós estamos pensando em entregar a toalha, né, ou jogar a toalha e não querer mais participar de nada. Ele continua nos amando. Ele continua nos amando. E aí diz o texto que ele também tem uma atitude. O nosso Deus, ele é um Deus que ele ensina por meio da sua palavra, mas ele também é um Deus que age. É aquilo que nós aprendemos da oração. Oração significa falar com Deus, mas também ter uma ação efetiva, uma ação na prática. O texto diz para nós que Jesus, então, ele se levantou da mesa. E o levantar-se da mesa às vezes nem sempre é tão fácil. Às vezes é tão bom a gente ficar lá sentado na mesa, batendo papo, conversando, ou quando a gente come um pouco a mais, né, do que a gente deveria, a gente está um pouco pesado, não vou, né, vou ficar mais um pouquinho aqui. É bom ficar à mesa e às vezes é difícil levantar da mesa, né? Às vezes a gente olha, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, não estou querendo levantar da mesa não. Só que Jesus, ele se levantou, ele teve uma atitude. E o Senhor espera de mim, de você, que nós tenhamos atitudes. Às vezes a gente quer ficar só participando da comunhão. Tão bom, né? A gente vai na igreja, vê os irmãos e irmãs. Aliás, estamos com saudades, né? É tão bom, mas às vezes a gente tem que se lembrar que nós precisamos trabalhar, servir. E Jesus, então, ele levanta da mesa, tira a sua capa, pega uma toalha, coloca lá na sua perna, na sua coxa, enfim, coloca na sua cintura, se enrola com aquela toalha, enche uma bacia de água e ele sai ali para lavar os pés dos seus discípulos. E o texto diz para nós, meu irmão e minha irmã, que Jesus vai um por um lavando os pés deles. Eu fico imaginando como que foi os olhares, né? Como foram os olhares que aqueles discípulos trocaram entre si. Não sei quem teve coragem, além de Pedro, o texto fala de Pedro, né? Sempre o Pedro, de ter perguntado o que isso significa, o que ele pensa que está fazendo, o que é dessa vez. O texto não nos fala, mas o texto nos mostra um Pedro inquieto com aquilo. Um Pedro que está reconhecendo que ele deveria ser aquele que estava servindo e não ser servido. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Senhor, ele como Senhor, ele deveria receber ali o cuidado, né, para com os pés. Que lavar o pé era uma prática, né, de acolhimento. Era você receber alguém na sua casa, na nossa cultura de hoje, né, quando eu for aí te visitar, você pode me oferecer um cafezinho que eu vou estar me sentindo acolhida na sua casa. Naquela época era diferente, quando uma pessoa ia visitar, a forma de acolher era oferecendo uma bacia com água para lavar os pés, porque os pés estavam cansados, estavam empoeirados, estavam feridos com as poeiras e pedras das estradas secas pelas quais eles caminhavam. Então, quando chegava numa casa, a maneira de acolher aquele visitante era oferecendo uma bacia com água para lavar os pés. E esse serviço ele era feito pelo servo mais simples, né? Então até entre os serviçais da casa tinha uma escala, né? O que serve a mesa, o que cuida da alimentação, o que limpa, e o mais simplesinho lá, o último, né, da ponta dessa escadinha de servos, era o servo que lavava os pés, porque era tido como um serviço sujo, né? Então Jesus ele vai fazer o serviço mais humilde que se existia para fazer numa casa.
porém o serviço de maior significado, o serviço que declarava: você é bem-vindo na minha casa. Então Jesus está dizendo isso para aqueles discípulos: vocês são bem-vindos à comunhão comigo. E eu creio que Jesus diz isso para mim e para você hoje, meu irmão, num ato muito mais profundo, não só lavar os pés, né? Mas um ato de lavar a nossa alma, de lavar-nos dos nossos pecados, de lavar das nossas manchas, né, da vida, situações da vida. Ele está nos lavando e nos purificando, e ao nos lavar, ao nos purificar, ele está dizendo assim: você é bem-vindo para estar em comunhão comigo. Para estar em comunhão com Jesus, nós precisamos estar purificadas e purificados. Jesus é santo, e se ele é santo, não tem como ele estar lá em comunhão com o pecado. Então não tem comunhão entre luz e trevas. Então, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, para que a gente esteja junto com Ele, para que a gente tenha acesso, né, à presença dEle, nós precisamos estar purificados dos nossos pecados. Então Jesus, ele vai além de lhe dar esse exemplo de serviço, ele também lavou a nossa alma, nos purificou para que nós possamos estar em comunhão com Ele. Pedro nega, Pedro fala: Senhor, de jeito nenhum, não vai pôr a mão nos meus pés. E Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, né? Jesus dá ali um exemplo de serviço para ele. E Pedro, então, mais do que prontamente, ele falou: eu quero, Senhor, para lavar tudo. Lava a cabeça, lava os braços, lava as mãos, lava tudo, porque o que eu quero é ter comunhão contigo. Essa também é uma postura que nós precisamos aprender, né? Às vezes a gente quer também mais ou menos o que Pedro queria. Não. Aqui o Senhor não põe a mão, não. Aqui o Senhor pode mexer, aqui não. E às vezes nós temos feito isso com Jesus. Algumas áreas da nossa vida, a gente não quer que Jesus toque, né? E Jesus está dizendo assim: olha, eu preciso purificar, preciso limpar tudo. Tem algumas coisas às vezes guardadas em nossos corações que a gente tenta esconder de Jesus. E Jesus, ele quer lavar tudo, né? Ele quer ter parte conosco. Olha que coisa linda, isso que ele quer. Quero ter parte com vocês, né? E aí então Jesus fala assim: não, se você já lavou nesse banho, não necessita mais, né? Quanto ao mais, já está limpo. E aí ele vai dizer uma coisa muito importante que nós precisamos também receber no nosso coração e entender isso. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nem todos estão limpos. E é interessante que quando ele fala vós estáis limpos, nós precisamos lembrar, lá no capítulo 17, né, de Pedro, na oração sacerdotal, ele vai dizer isso para os seus discípulos naquela oração, que eles estão limpos pela palavra de Deus, né? Tá lá em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, aquilo que nos purifica, aquilo que nos santifica é a palavra de Jesus. Por isso, quando Jesus fala: vós já estáis limpo, quer dizer, vocês têm ouvido a minha palavra, porém há um que não. E quanto mais a gente ouve a palavra do Senhor, mais ela purifica, mais ela limpa o nosso coração. E quanto mais a gente endurece para não ouvir a palavra de Deus, ou a gente ouve por um lado e escapa pelo outro lado, não deixa que aquela palavra entre no nosso coração, a gente não permite que ela nos purifique. O que nos purifica, o que nos lava, o que nos santifica, o que nos limpa é a palavra de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, que ao ler esse texto de lava-pés, que nós possamos nos lembrar aquilo que Jesus fez por mim e por você. Que nós possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus feito por nós na cruz. Mas que nós possamos nos lembrar que antes de passar pela cruz, Jesus, ele deu o exemplo de sermos servos. Ele deu o exemplo de servir. E servir é a gente fazer além daquilo que é simplesmente ajudar quando alguém precisa. É nos dispor a servir. Servir em amor. E além de tudo, o texto nos ensina que nós também precisamos permitir que Jesus continue lavando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, que ele continue diariamente nos purificando para que estejamos em comunhão com ele, né? O que ele diz se eu não vos lavar, não tendes parte comigo, né? E eu creio que é o desejo do meu coração, do teu coração, do coração da igreja,
termos parte com Jesus. Queremos estar ali junto com Ele. Portanto, permita que o Senhor continue trabalhando na tua mente, no teu coração, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, aquilo que ainda precisa ser trabalhado, aquilo que ainda precisa ser limpo. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te fortaleça e que nessa semana onde nós nos aproximamos da morte de Jesus, onde nós vamos olhar para a cruz, quando ele vai levar ali, vai apanhar, vai sofrer, vai levar a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, um momento muito doloroso, que nós tenhamos a certeza que ele passou tudo isso por nós, por amor a nós, como diz o texto, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele te ama e ele me ama e ele continuará nos amando até o fim. Não duvida, não esqueça, tenha essa certeza, o Senhor te ama. Que Deus nos abençoe. Amém.